O que você vive revela quem governa o seu coração. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta bem simples. Quando você entra num conflito, numa discussão, numa situação de pressão, quem é que aparece? Porque a maioria das pessoas acredita que são as circunstâncias que fazem a gente reagir de determinada forma. A pessoa diz assim: eu fiquei nervoso porque ele falou aquilo. Eu explodi porque aquela situação me tirou do sério. Eu falei aquilo porque fui provocado, provocada. Mas a Bíblia ensina uma coisa muito diferente disso. O conflito não cria o que sai do nosso coração. O conflito revela o que já estava lá dentro. Jesus disse algo muito profundo em Lucas 6,45. Ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Percebe o que isso significa? A boca não cria o conteúdo, ela expõe o conteúdo. E isso muda completamente a forma como a gente interpreta ou com os conflitos da vida. Porque a maioria das pessoas olha para uma briga, uma crise ou um momento de pressão e pensa assim: isso me transformou nisso. Mas na verdade não. Aquilo apenas mostrou quem já estava governando o seu coração. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Imagina um marido discutindo com a esposa e no meio da discussão ele explode, fala um monte de besteira, coisas duras, levanta a voz e depois diz: ah, eu falei isso porque você me provocou. Só que a provocação, ela não cria ira, a provocação apenas revela a ira que já estava no coração. Percebe como isso é sério? Porque se o problema está fora, a gente sempre vai colocar a culpa nas circunstâncias, mas se o problema está dentro, então Deus quer tratar o coração. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Olha para o deserto de Israel. O deserto não criou murmuração naquele povo, o deserto revelou a murmuração que já existia dentro deles, não é isso? A mesma situação que revelou murmuração no povo, revelou fé em Moisés. Percebe? A situação era a mesma, mas o que apareceu foi o que já governava o coração de cada um. E aqui existe uma revelação muito importante. Deus muitas vezes permite conflitos exatamente para isso. Não é para destruir você, mas para revelar o que precisa ser transformado. Porque enquanto o coração não é revelado, ele não pode ser tratado. E isso acontece muito na nossa vida. Às vezes surge uma situação que nos tira do eixo. Uma frustração, um problema, uma crítica, uma decepção. E de repente aparece algo dentro de nós que a gente nem sabia que estava ali. Ira, ansiedade, controle, medo, comparação, insegurança. E sabe o que é o curioso? Muitas vezes a gente tenta justificar isso dizendo: eu fiquei assim por causa da situação. Mas a verdade é que a situação apenas levantou o véu do coração. Ela mostrou que quem estava governando ali dentro. E exatamente por isso que Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o bem que Deus está produzindo nem sempre é circunstancial, é formativo. O versículo seguinte explica: ele diz que tudo coopera para que sejamos conformados à imagem de Cristo. Ou seja, Deus usa até os conflitos da vida para formar o caráter do reino dentro de nós. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui só para me apresentar para quem chegou agora. Eu sou o pastor Alexandre Fernandes, da Igreja Batista do Silvestre. E isso aqui é a mesa do reino. Esse é um espaço onde a gente conversa sobre essas realidades espirituais de forma profunda, mas simples. Como se estivéssemos sentados à mesa, refletindo juntos na palavra. E agora voltando ao nosso assunto, talvez hoje você esteja vivendo algum conflito, algo que te tirou do eixo. Algo que mexeu com suas emoções, talvez você tenha reagido de uma forma que nem esperava. E a tendência natural é pensar: essa situação me fez ficar assim, mas talvez Deus esteja mostrando algo muito mais profundo. Talvez Ele esteja revelando algo que precisa ser transformado, porque Deus não está apenas conduzindo os acontecimentos da sua vida, Ele está formando o seu coração. E às vezes o conflito é exatamente o instrumento que Deus usa para revelar aquilo que ainda governa dentro de nós. E quando o coração é revelado, a transformação pode começar. Agora eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e que o Senhor continue revelando e formando o coração de cada um de nós.